Cruzeiro em parceria com a Nuve. E a gente vai mostrar, porque na segunda metade do mês serão 5 jogos em 13 dias. 5 jogos em 13 dias. Guilherme está aqui derrubando o cenário. Tá tudo bem. Então vamos lá. Nós vamos ter, ó, Fortaleza, depois o clássico com o Atlético, depois tem o Boca na sequência, tudo num intervalo muito curto. Aí depois tem o Vitória lá no Barradão, e depois tem o Boca na volta. E depois você tem o Inter 2 vezes seguidas. CBF. É uma sequência muito intensa, né? E aí não tem jeito. O calendário está aí, o calendário está exposto, o Cruzeiro vai ter que suar sangue, porque são jogos muito importantes. Agora, por outro lado, que podem definir muita coisa, Valuzeiro. Passar pelo Boca na Sul-Americana, meu irmão, mas deixa com moral, mas assim, muito alta. Agora só falta você falar, se não sei... Não sei. Não, o Valu, se ele ficou fizer tão isso, animado. Vou ficar chateado com ele. Só lembrando a injustiça que é feita com o meu nome aqui neste programa. Eu disse antes do confronto. Chay, porra, Chay. Eu disse que o Cruzeiro é inclusive favorito nesse confronto contra o Boca, né? Favorito não significa que. Não, mas. Eu te chamo demais, não, mas eu acho. Você tá vindo pro lado. Olha o calendário na tela aí. Eu acho que realmente e isso não faz. Favorito no contexto, tá, pessoal? Teve gente aí, tem gente que tem um problema de cognição, entendeu que eu tava comparando, levando para esse comentário tudo que o Boca Juniors já fez na história. Não, tô falando de momento. Você olha pro campo. Quem tem um time melhor, mais organizado, nem vou entrar na questão, é o Cruzeiro. E um duelo de 180 minutos, que vai ser definido no Mineirão, ponto. Mas realmente um mês mais apertado, não só para o Cruzeiro, a gente tem que ser justo também, todas as equipes, na verdade é um calendário que poderia até ser mais apertado se o Cruzeiro estivesse na Copa do Brasil, não tivesse aí sim passado pelo vexame daquela eliminação contra o Souza. Seria um calendário mais apertado para o Cruzeiro. Está tendo essa semana agora, depois tem um intervalo legal também, ali depois de 5 dias, mas o maior intervalo que ele vai ter de um jogo para o outro é esse, inclusive tempo para melhorar os atletas que estão entrando no time pouco a pouco e dar também um pouco de respiro para quem já vem jogando. O William, uma sequência absurda, além do alto nível, quem diria, por conta de toda a circunstância que envolveu esse jogador quando ele chegou para o Cruzeiro, aliás, uma grande aposta, uma grande cartada da gestão anterior, o jogador que mais jogos tem na temporada 2024 e jogando em altíssimo nível, né? Então o Cruzeiro realmente define a sua continuidade, pelo menos da Copa Sul-Americana, vai definir nesse mês de agosto. E vejamos, né, após essa sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, também a situação pode ser um pouco mais favorável ainda na tabela de classificação, e hoje já é uma posição muito interessante para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 jogos, para mim, bem difíceis, mas por sorte do Cruzeiro hoje, esses 2 jogos são justamente na parte mais tranquila da tabela. O Cruzeiro tem esses 14 primeiros dias com 2 jogos. Infelizmente, porque o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil. Mas, já que aconteceu, tem que pensar no agora. Pensando no agora, para mim os 2 jogos mais complicados são o Fortaleza, por se tratar de um adversário muito complicado, e o Atlético, por ser um clássico. Os outros jogos, o Boca é difícil pela história, pela mística e tal. E o mata-mata. Mas hoje o Cruzeiro é acima. Os outros jogos, estou apostando em 5% de aproveitamento. Gui, a empolgação que eu estou é muito grande. Eu não sei, eu acho que foi o Matheus Henrique que disse, eu acho que numa entrevista para Itatiaia, que o Seabra, antes do jogo contra o Botafogo, o Seabra disse a eles que esse jogo contra o Botafogo de sábado seria um jogo para mudar patamar mesmo. E os caras foram lá, meteram 3. Essa sequência aí é uma sequência também para mudar patamar. Porque uma vitória no Clássico dá moral pra cacete, se eliminar o Boca dá moral demais. E o Inter está atravessando um momento muito difícil. É óbvio que tem Vitória e Fortaleza ali, mas estou considerando o Atlético por razões óbvias, o Boca porque é mata-mata, e na sequência os 2 jogos do Inter. A questão dessa sequência é a seguinte, eu até comentei junto de uma live lá no canal do Samuel Venâncio com o Valu, que se o Cruzeiro ele ganha do Botafogo, ele vira postulante ao título. Ele vira de fato postulante ao título, até porque virtualmente, se a gente for contar esse jogo atrasado com o Inter, vamos supor que o Cruzeiro ganha esse jogo, são 2 pontos a menos só do que o Botafogo. Então é postulante ao título, tá na briga. Agora,
Se o Cruzeiro vence o Fortaleza, que é o adversário direto, e se o Cruzeiro vence o Atlético também, aí o Cruzeiro passa, na minha opinião, de postulante para um dos favoritos ao título. E aí, só que a gente precisa fazer uma separação muito clara nisso aqui. Porque nesse meio aí tem um Boca Juniors no meio do caminho. Uma classificação contra o Boca aumenta ainda mais a moral de um time que já vai estar com a moral lá em cima. Vai ter vencido o atual líder, vai ter vencido um concorrente direto por vaga em G4, G6, que é o Fortaleza, e vai ter vencido um clássico. Se elimina o Boca, a moral do Cruzeiro vai lá no teto. Agora, se acontece uma desclassificação contra o Boca, você precisa fazer a separação de, ok, caímos na Sul-Americana, mas precisamos continuar no Brasileiro porque nós estamos mais do que vivos na briga pelo título. Na minha opinião, o Cruzeiro ele é favorito contra o Boca. Já disse isso aqui outras vezes. O Cruzeiro ele é mais time, ele é mais organizado e tem mais peças. Exatamente. Então, acho que o Cruzeiro ele é favorito. Só que tem que ter muito cuidado. É uma sequência que define o ano inteiro do Cruzeiro. É uma sequência que tem, eu concordo com o Thiago, que possivelmente os dois jogos mais complicados sejam esses dois primeiros, e justamente na sequência que o Cruzeiro mais tem tempo vago para treinar, para aprimorar a parte física de reforços, para ajustar alguns detalhes. Mas depois disso, essa sequência ela não pode, o Cruzeiro não pode deixar que um resultado ruim ferre com a sequência inteira desse mês. Se o Cruzeiro for bem nesse mês de agosto, o Cruzeiro ele briga até o final do ano pelo título brasileiro e briga até o final do ano pelo título da Sul-Americana. Agora, não pode deixar de jeito nenhum que um resultado ruim atrapalhe todo um trabalho que vem sendo feito. O trabalho do Fernando Seabra no Cruzeiro, ele é exemplar. O Seabra hoje no futebol brasileiro, antes da chegada dos reforços principalmente, ele era o treinador que fazia mais com menos peças. E agora a tendência, por razões óbvias, se você já tem um trabalho bom, você reforça, por razões óbvias a tendência é melhorar. Então o mês de agosto para o Cruzeiro vai ser um mês fundamental para saber em quais brigas o Cruzeiro vai estar lá no final do ano. Se for bem, é briga nas cabeças nas duas competições que o Cruzeiro ainda tem. Ô Valu, eu estava comentando com você ali fora, né, que nessa ida ontem à Toca eu acompanhei boa parte do treino. Né? O Seabra pega ali um quarto de campo e ali ele distribui, tenho quase certeza que 7 contra 7, e aí vão revezando 3 de fora ali. Né? Às vezes 8. Uma intensidade absurda, absurda. Cara, eu já acompanhei treinos várias vezes em clubes, assim. E várias vezes no Atlético, já, enfim, até fora daqui, etc e tal. E ontem me chamou muito a atenção a intensidade do treino, mas alguns jogadores em especial que eu fiquei mais focado. O Kaique treinou bem pra cacete. Jonathan Jesus, um animal. Agora, o Lautaro foi quem mais me chamou a atenção no treino. Inteligência, ocupa espaço, assim, ele acha uns espaços entre uma marcação e outra, que é um negócio impressionante. Arremata muito bem, me chamou muito a atenção. Agora, a intensidade do treino e o quanto os jogadores pagam pau para o Fernando Seabra. Isso é muito bom de ver de perto, porque você sai de lá com uma outra visão. Muita gente às vezes questiona, né? Será que ele tem pleno controle? Tem muito controle da situação. É, muito. E ele fala, né? Vai orientando, na verdade, o tempo inteiro o que ele quer em cada momento do treino. E a gente vê, você pôde acompanhar ontem, movimentos do Cruzeiro numa escala menor, igual esse trabalho de campo reduzido, mas movimentos que o Cruzeiro faz durante os jogos. Situações em que os jogadores que estão indo fazer a marcação para aquele grupo que detém a posse da bola, é realmente uma marcação muito forte no intuito de tomar, e ele exige muito que as decisões sejam tomadas de uma maneira rápida, porém assertiva, e então é realmente uma maneira que o Seabra tem de conduzir esse treinamento. Eu só discordo do Gui, antes do Elton falar, rapidinho, eu não acho que o ano do Cruzeiro se define em agosto, tá? Com relação à Sul-Americana, sim, obviamente, porque para ele abrir a chance e a oportunidade de jogar mais jogos nessa competição, ele vai precisar de passar pelo Boca, e assim sucessivamente. Mas a gente já viu no Campeonato Brasileiro, às vezes as equipes, o Palmeiras está 2 jogos sem ganhar. É claro que o ideal, o Cruzeiro pode sair muito melhor de agosto do que entrou, do que vai entrar? Sim, de fato pode. Mas só que eu acho que ainda a gente está falando de um campeonato que tem setembro, outubro e novembro inteirinho pela frente, né? Então eu pelo menos tenho essa visão.